Olá, muitas pessoas perguntam qual o antidepressivo ideal. Na verdade, os antidepressivos, de um modo geral, tudo que a gente sabe sobre eles é o efeito indireto que eles fazem nos receptores cerebrais, nos neurotransmissores cerebrais. O que se sabe é que pessoas que estão profundamente deprimidas, em estado de melancolia profunda, que não levantam da cama, não conseguem ter mais a mesma energia, o mesmo humor alegre, só veem um copo sempre meio vazio e não conseguem, então, com uma desesperança profunda ou até ideação de morte e suicídio, pessoas profundamente deprimidas se beneficiam de antidepressivos, porque eles encurtam o tempo que a pessoa retoma o humor e previnem as recaídas e realmente reduzem o risco de suicídio. Infelizmente, a assistência medicamentosa no nosso país, no mundo como um todo, ainda é muito ruim, porque é fato que a gente ainda tem alguns testes que agora começam a surgir para ver a reatividade genética aos remédios, mas esse caminho ainda está engatinhando. Eles ainda são exames muito caros e o que a gente acaba fazendo na prática é vendo o perfil de cada paciente. Pacientes que estão deprimidos e que têm muita ansiedade, por exemplo, muitas vezes quando a gente dá fluoxetina, que é um antidepressivo ativador, a pessoa pode sentir uma piora da ansiedade. Para outros pacientes que já estão muito sedados, muito sonolentos, ficam o dia inteiro na cama, se você dá uma medicação como, por exemplo, paroxetina, ela pode piorar dessa questão da sedação no início. Então, não existe ainda um antidepressivo que a gente fale assim, este é o primeira escolha, o antidepressivo melhor é... Não tem. Cada pessoa vai reagir e o que a gente sabe é que quando tem história na família de resposta a um certo remédio, por exemplo, a avó de uma paciente, ela reagiu bem com sertralina, por exemplo, nós deveríamos considerar primeiro a sertralina, a não ser que a pessoa tenha um impedimento. Muitas vezes, na hora de escolher um antidepressivo, a gente avalia, por exemplo, se a pessoa tem algum impedimento. Por exemplo, bupropiona é um antidepressivo que tem uma ação dopaminérgica importante e que a gente não deve prescrever para quem já teve traumatismo de crânio recente, quem tem história de convulsões. Então, a gente acaba não prescrevendo essa medicação para esses pacientes pelo risco de convulsões pela ação dopaminérgica da bupropiona, por exemplo, que é um remédio muito prescrito para quem quer parar de fumar, né? Uma outra questão, por exemplo, a gente avaliar homens, de um modo geral, têm uma boa resposta a tricíclicos, toleram mais os efeitos colaterais dos tricíclicos de boca seca, constipação, hipotensão postural, que é variar para baixo a pressão quando a pessoa levanta de súbito. Os homens, geralmente, têm uma boa tolerabilidade aos tricíclicos. Já as mulheres não. As mulheres, quando a gente começa a aumentar a dose, ela começa a ter muito efeito colateral e aí a gente acaba não conseguindo progredir para a dose terapêutica. Uma coisa muito importante em relação à eficiência, mas qual antidepressivo é melhor? O melhor antidepressivo, além dessa questão genética, é aquele que você pode tomar porque você não tem um impedimento, e aí eu já dei alguns exemplos, né? Por exemplo, homens. Muitos homens, quando tomam paroxetina, têm um efeito de disfunção erétil. E aí a gente acaba não prescrevendo tanto paroxetina para homens, porque pode ter mais essa prevalência desse efeito colateral. A fluoxetina também pode gerar esse efeito, mas e aí a gente vai avaliando essas questões, tateando o perfil de efeitos colaterais ou possíveis impedimentos, medicações que a pessoa já usa e tenham algum tipo de interação medicamentosa, por exemplo, pacientes cardiopatas que têm depressão, a gente prefere sertralina, citalopram,
esse citalopram, porque não tem muito um perfil, esses medicamentos, em termos da metabolização hepática, eles não interferem tanto no metabolismo de outros remédios que o paciente, muitas vezes cardiopata ou que usa vários medicamentos, ele usa. Então, fica mais tranquilo o manejo sem interferir na estabilidade da outra doença clínica que ele tem. Então, o mais importante em relação à eficiência, o melhor antidepressivo é aquele que você se adapta melhor e que você realmente, depois de 4 semanas tomando, na dose certa, sem muito sofrimento e efeito colateral, você já começa a sentir os benefícios em termos de melhora do humor, melhora da energia, melhora do sentimento de vazio. Então vai alterando a esfera afetiva, vai afetando a esfera volitiva de dar mais energia, vai diminuindo às vezes sintomas ansiosos que tem concomitantes, né? Melhorando a memória, a atenção, a concentração e por último melhorando o sono. Então o melhor antidepressivo é aquele que depois de 4, 6 semanas de você usando, você nota que ele dá uma melhora nessas dimensões. Quando você está usando certinho na dose prescrita e ele não está resultando em efeito, esse antidepressivo então não é bom para você, você tem que conversar com o seu médico sobre, então, mudar a medicação. Muitas vezes, se você está usando certinho e você não está sentindo nenhum efeito e está na dose terapêutica, porque às vezes o médico tem que chegar até a dose terapêutica, ver a tua adaptação, tua tolerabilidade, mas se você está usando na dose certa, pelo tempo certo e não está tendo resultado, então esse antidepressivo pode ser muito bom para o outro, mas não ser bom para você, e aí você deve se dar a oportunidade de conversar com o seu médico para ajustar a medicação. Depois eu falo sobre depressão refratária, que tem algumas estratégias de potencialização do antidepressivo. E se você gostou desse vídeo, por favor, me dá o teu comentário, deixa o seu comentário aqui, me pergunta sobre o que você quer ouvir e compartilha, e vamos ter saúde mental integral.